Olá, amigos e irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Hipóteses. Eu sou Márcio e hoje estaremos tratando sobre um tema importantíssimo que talvez muitas pessoas nunca tenham parado para pensar e muito menos tentado compreender essa possibilidade que está relacionada ao tema de hoje, que é: e se Satanás não tivesse se rebelado contra Deus, Adão e Eva teriam pecado? Esse é o tema de hoje. Eu espero que o Espírito do Senhor possa estar presente em nossos pensamentos e que Ele possa elucidar e iluminar as nossas palavras, as nossas ideias, que o Senhor Jesus ele possa ter a sua obra sendo feita por meio dessas palavras também e que o Deus Pai Todo-Poderoso possa ter mais uma vez o seu nome engrandecido por meio desse veículo de comunicação. Venham comigo ao Hipóteses. O livro que será utilizado a princípio será o livro de Apocalipse, capítulo 12 e os versículos 7 e 9, e em seguida Mateus, capítulo 25 e o versículo 41. Vejamos o que diz o texto. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo, ou Satanás, que enganava o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Imagine agora um estado de existência onde Satanás ele jamais se rebelou contra Deus e que não existe mal algum no plano material e muito menos no plano espiritual. O diabo e seus anjos, eles nunca cometeram mal algum e também jamais influenciaram Adão e Eva a pecarem. A serpente jamais teria sido influenciada por Satanás e ela também não iria influenciar a mulher ou despertar a dúvida, o desejo e a cobiça na mulher, e nem a enganaria com falsos argumentos. Esses são alguns dos pontos que podem ser discutidos a partir de agora. O universo espiritual e material, onde nós temos todos os planos livres da influência de Satanás. Assim, nós poderíamos deduzir que toda a criação não teria inimigo algum em todo o universo, livre de toda e qualquer influência do mal. Surge a partir dessas possibilidades uma nova pergunta, que é a seguinte: Adão e Eva, eles teriam pecado se eles não tivessem sofrido algum tipo de influência? A resposta é possivelmente sim. Vejamos alguns argumentos. O pecado cometido por Adão e Eva é visto por Deus como sendo algo de responsabilidade do casal. Vejam o que Deus diz no Gênesis 3:11. Comestes tu da árvore que te ordenei que não comestes? Vejamos que Deus ele não tenta minimizar a situação dizendo algo do tipo: quem te fez comer, ou quem te obrigou a comer, ou quem te obrigou a me desobedecer? Deus não fala essas coisas. Vejamos que se houvesse alguém com esse poder de fazer com que o homem desobedecesse a Deus contra a sua vontade, esse ser seria mais poderoso do que o próprio Deus, porque Deus ele não obriga ninguém a obedecê-lo contra a sua vontade ou por força e violência. Aí chega um ser capaz de fazer com que o homem desobedeça a Deus contra a sua própria vontade. Então, Deus ele atribui a responsabilidade da desobediência ao casal e não ao diabo. Por quê? Porque o diabo ele não pode ser, ele não é mais poderoso do que Deus. Deus ele atribui a responsabilidade pelo pecado cometido à mulher, quando ele diz: por que fizeste isso? Em Gênesis 3:13. Além de você comer do fruto, você ainda ofereceu ao seu marido? Decisão de Eva. Ela escolheu comer, ela escolheu oferecer. Adão escolheu comer.
Então, a decisão aqui parte do homem, do casal, homem-mulher. Imagine que Eva, todos os dias, ela via a árvore da ciência do bem e do mal, e algo nela em algum momento chamou a sua atenção. Pode ser que Eva, em toda a sua existência, em algum momento ela olhasse para aquela árvore e em seu coração ela a desejasse, algo que partisse espontaneamente dela, pois ela já havia visto aquela árvore, ela a observava. Talvez em algum momento ela quisesse, por curiosidade, como ela era curiosa, chegar e tocar, experimentar, provar do fruto a qual Deus tinha lhe dito: não toque, não coma. O homem sempre foi responsável por suas escolhas e, consequentemente, ele responde por elas. O próximo tópico agora é o coração do homem. Deus, ele criou o homem com um coração apto para fazer o bem. E ele teve Deus no jardim do Éden para mostrar-lhe como ele deveria fazer. Contudo, o homem, em sua liberdade, ele escolhe o que põe dentro do seu coração e aquilo que ele desejar. Vejamos o que a palavra de Deus diz. É de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios e os adultérios. Essas questões ou essas coisas, elas surgem dentro do coração do homem. É algo que o homem escolhe cultivar, é algo que o homem escolhe desejar. Deus, ele não adicionou ao homem essas coisas, é o homem que livremente decide fazê-las. Vejamos o que Deus fala no livro de Gênesis, capítulo 8, 21. Jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto do seu íntimo é completamente inclinado para fazer o mal, desde o seu nascimento. É bem verdade que essa declaração foi dita por Deus ao homem pós-queda. Contudo, isso só aconteceu porque o homem lá no Jardim do Éden, ele escolheu dar ouvidos a uma voz que não era a de Deus. Por isso nós temos essa declaração de Deus. Cada um escolhe ser tentado pelo mau desejo, sendo por ele iludido e arrastado. Tiago 1,14. O ser humano, ele é quem escolhe desejar algo. O diabo, ele não pode ser julgado pelo pecado cometido pelo próprio homem. O diabo, ele já foi julgado pelo seu próprio pecado cometido lá no paraíso, na cidade santa, na cidade celestial, quando ele desobedeceu e foi expulso de lá junto com seus anjos. Então, o diabo não é responsável pelos desejos do homem. É o homem que coloca no seu próprio coração os seus próprios desejos. Ninguém poderá acusar o diabo ou seus demônios pelos pecados cometidos por si mesmo. Isso não funciona. Isso não funcionou com Adão e Eva lá no Éden e não vai funcionar com ninguém. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer algo desse tipo. E o inferno? Ele existiria se Satanás não tivesse pecado? No livro de 2 Pedro, nós podemos encontrar o seguinte: Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. O inferno é uma prisão preparada para todos aqueles que pecaram. Logo, tanto os anjos como os homens que se afastaram da presença de Deus poderão ser condenados e jogados no inferno. Vejamos o que a palavra de Deus diz. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Continuando com a palavra, já em Mateus 10, 28, nós vemos Jesus dizendo o seguinte: temei, pois, antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus, ele não diz que é por causa de Satanás que o homem poderá ser lançado no inferno. E sim, por causa do seu pecado, ele poderá ter seu corpo e sua alma lançado nesse lugar terrível.
O inferno, ao que parece, é uma espécie de prisão espiritual criada na ira de Deus para punir todos aqueles que desobedecem a sua palavra. Deus ele fala que, porquanto na minha ira se acendeu um fogo e arderá até o mais profundo do inferno. Então, essa ira foi provocada por Satanás na eternidade passada, mas essa ira poderia muito bem ser acendida por causa do pecado do homem que, em seu ato de desobediência contra Deus, ele faz com que o pecado adentre no universo. Então, de uma forma ou de outra, a ira de Deus iria se acender contra o pecado, seja o pecado de Satanás ou o pecado do homem. Se Satanás não tivesse pecado, o homem pecaria e esse lugar existiria para punir o desobediente. Se o diabo nunca tivesse pecado, a morte teria algum poder sobre o homem? Gênesis capítulo 12, versículo 17, Deus diz o seguinte: no dia em que comeres dela, certamente morrerás. Então a resposta é sim, pois a morte tem poder sobre o pecado do homem, e ao diabo não é possível morrer, pois ele não tem um corpo material, e sim um corpo espiritual, e só ao homem é possível morrer. É bem verdade que Satanás morreu espiritualmente quando ele foi expulso do céu, e o homem teve um declínio espiritual após a sua queda, e que gradativamente a morte, dia por dia, começou a aproximar-se do homem, que passa a ver isso como uma realidade. A morte agora tem poder sobre o homem. Sendo assim, a morte é algo exclusivamente criada para o homem, a morte física, a morte material, e não para Satanás. Vejamos agora qual é a hipótese para o vídeo de hoje, entre tantos questionamentos que foram levantados a respeito desses assuntos que vêm sendo discutidos. Em um mundo onde o arqui-inimigo de Deus não existe e onde não há nada que impulsione o homem a pecar, mesmo assim é possível que o homem tivesse vindo a pecar, ou tivesse sido impulsionado a pecar, porque foi e sempre será uma decisão do homem obedecer ou não a Deus. O homem, no princípio, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Com a sua queda e a obra redentora de Jesus Cristo, eles poderão se tornar filhos de Deus. O homem poderia ser eterno, com o corpo perfeito e material aqui na terra. Entretanto, com a obra de Jesus, os pecados da humanidade podem ser redimidos e a salvação torna-se possível. Assim, os homens poderão ter um corpo glorioso como o de Deus, viverem com Jesus Cristo e os seus anjos no céu, e ainda poderão, num período histórico futuro, viverem e reinarem aqui na terra durante o reino milenial. Só Deus pode fazer algo extraordinário quanto de algo ruim como a queda de Satanás e a desobediência do homem, trazer uma condição ainda melhor para o universo, que será transformado em algo infinitamente melhor e que receberá única e exclusivamente a influência eterna de Deus. Temos algo relacionado a isso em Romanos capítulo 8 e 22. O homem queria viver para sempre aqui na terra, em um corpo que a qualquer momento poderia pecar, agora espera um momento em que ele terá um corpo semelhante ao de Deus. Algo assim não era possível para o primeiro Adão, que era alma vivente, mas que agora é possível graças ao último Adão, Jesus Cristo, o homem do céu, o homem espiritual. Só para ressaltar a possibilidade em que Satanás e seus anjos nunca rebelaram-se contra Deus, é uma teoria inventada por mim aqui no canal para ressaltar a importância de como o homem é responsável por seus atos. Então, espero que tenha ficado claro. Se gostaram, deixe seu like, comenta o vídeo e até o próximo encontro aqui no canal Hipóteses. Tchau!